sejam bem-vindos a mais um episódio de videocast Foco na Gente, partindo aqui do RH Summit, o maior evento de RH da América Latina. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Renata Guzmão, diretora de pessoas aqui da Amil. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nívia, pelo convite. E aí, Rê, para quem ainda não lhe conhece, quem é a Renata e como você chegou até aqui? Vamos lá, acho que antes de começar a falar quem é a Renata, eu queria me descrever fisicamente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos aloirados, um pouco acima dos ombros. Hoje eu estou usando uma roupa verde, com um lenço bastante colorido, um óculos. E falando um pouquinho da Renata, a Renata ela é a mãe do Léo, do Rafa e do Felipe, esposa do Caio, carioca, como você pode perceber pelo sotaque, não nego. Moro em São Paulo já aí há 8 anos, psicóloga de formação. E já estou há 8 anos aí trabalhando no Grupo Amil. Incrível. E aí, Rê, falando um pouquinho sobre o Grupo Amil, quantos colaboradores hoje tem por lá? Hoje a gente está falando de algo em torno de 22 mil colaboradores. Nossa. Dentre o nosso time assistencial e nosso time corporativo. Perfeito. E para quem ainda não conhece a Amil, o que vocês fazem? Então, o Grupo Amil, ela é uma operadora de saúde. Né? A gente oferece serviço de saúde para muitos clientes. Hoje são algo em torno de 5 milhões de clientes, dentre esses 3 milhões na área médica e 2 milhões na área dental. E junto com a operadora a gente também tem um grupo grande de hospitais, são 21 hospitais no que a gente chama de rede Total Care. Perfeito. Rê, você falou aí 22 mil colaboradores, também muitos clientes. Eu acho que para cuidar de toda essa gente tem que ter um RH muito presente, muito parceiro. Como é que vocês hoje em dia estão estruturados como RH para realmente deixar de ser aquele departamento que está ali só para fechar vaga e se tornar um parceiro estratégico do negócio? Primeira coisa, Nívia, para mim o RH ele tem que estar sempre conectado com o negócio, né? Antes de entrar aqui, eu estava com um dos nossos CEOs falando um pouco sobre o que está acontecendo, como é que a gente apoiava, né? Então, para mim, o RH tem que estar muito conectado, tem que estar dentro da agenda do negócio. Eu costumo dizer que, de um modo geral, quando a gente olha para as organizações, a gente está muito focado em pensar o que a gente precisa entregar de resultado, né? Para onde essa organização quer ir? E o RH vem com um papel muito forte de atuar junto com os principais líderes da organização e entender se, para eu chegar onde a gente quer, se eu tenho a liderança que é necessária para me ajudar, para ajudar a organização a chegar até lá. E por que esse papel é tão importante, né? De ajudar a entender se eu tenho esse perfil de liderança dentro de casa. Porque, no meu entendimento, é essa liderança quem vai ajudar, de fato, essa organização a criar uma cultura forte. Sim. E é quando eu tenho uma cultura forte que eu consigo ter um maior engajamento de colaboradores e esse engajamento resulta o quê? Em performance. Então, para mim, é nesse sentido que o RH está extremamente conectado com a estratégia, preparando liderança e preparando a cultura da organização. Incrível. E aí, Rê, você já falou um ponto essencial, né? O RH ele apoia a criação desses times de alta performance. Perfeito. Como é que a gente faz isso? Na prática, olhando para... Primeira coisa para mim é olhando para a missão da organização. Qual é o propósito da organização? Para onde nós vamos, né? Para onde nós vamos. E com base nisso, a gente define, né? Então, por exemplo, quando eu olho para o Grupo Amil, a nossa missão é cuidar. Cuidar de todas as pessoas que a gente impacta, sejam elas clientes, pacientes, colaboradores. Como é que eu impacto isso tudo? E quando eu olho para isso, eu olho também para os meus valores, olho para as minhas competências, que definem, de fato, como eu ajo na prática, e redefino todos os meus processos, né? Então, como é que eu garanto que os meus processos dentro da organização, principalmente os processos das áreas de pessoas, como é que eles estão conectados, de fato, com os valores, os comportamentos, etc. E quando eu tenho tudo isso funcionando, eu consigo, de fato, trazer uma maior performance para a organização, porque eu tenho clareza do para onde eu quero ir, perfil que eu preciso ter. Incrível. E aí, então, o RH ele entra muito, né, como esse intermédio entre a organização, o colaborador que vai entrar e o gestor que está trabalhando aquela vaga, né? Como é que vocês conseguem fazer esse intermédio entre gestor e candidato para que realmente a gente consiga o melhor candidato ali para a posição que está sendo procurada? Perfeito. Aí quando você está falando especificamente do processo de seleção, Nívia, é interessante porque todas as vezes que eu conduzo alguma entrevista, algum processo seletivo, eu normalmente abro um espaço na conversa, né, na entrevista, para que aquele candidato possa me fazer perguntas também. Legal. Porque eu costumo dizer que essa escolha é uma escolha de mão dupla. Né? Não é só o gestor que escolhe, não é só a organização que escolhe, mas o candidato também escolhe. E essa escolha é muito importante,
Porque eu preciso entender, quando eu falei para você de cultura, eu preciso entender se tem um match, de fato, na cultura da empresa e na cultura daquele candidato. Porque se isso aqui não funcionar, não vai fazer sentido. Então, eu acho que o RH tem muito papel de ter muita clareza com o gestor do que ele está buscando, e não só do que ele está buscando para o curto prazo, mas o porquê ele está buscando o perfil para um médio e longo prazo. Então, é ajudar esse gestor a identificar o que ele precisa, ajudar a olhar o que o candidato tem a oferecer e fazer essa conversa mesmo de estamos escolhendo o melhor candidato, sim ou não. Perfeito. E ainda trazendo, acho que uma visão de fora, né? Porque acho que a gente, quando está dentro ali da operação, a gente fica muito não bitolado, mas muito focado em fechar a vaga, o que eu procuro, o que eu acho que é certo. E aí, quando vem o RH com uma visão externa, eu consigo fazer provocações, indicações e até ter um papel mais consultivo nesse processo. E tem um outro aspecto que você trouxe, né, Nívia, que muitas vezes, se a gente não trabalha isso muito com o gestor acaba buscando, muitas vezes, um perfil muito próximo ao dele. Uhum. Eu acho que o RH também tem um papel de provocar um pouco na importância de eu trazer perfis diversos. Porque, de fato, quando eu tenho uma pluralidade de perfil, eu consigo alavancar ainda mais a performance da organização, porque eu consigo ter vários olhares, né? Sim. Eu vou olhar, trazer o exemplo da Amil, né? Eu falei para você que a gente tem algo em torno de 5 milhões de clientes na nossa carteira. Você imagina a diversidade e pluralidade de perfil que eu tenho dentre esses meus clientes. Se eu não tiver essa diversidade dentro de casa, eu não consigo nem pensar como que eu faço para atender as demandas desses meus clientes. Com certeza. E aí eu acho que entra de novo, né, o papel do RH como facilitador dessa conversa para trazer essa diversidade para dentro de casa também. Incrível. Eu acho que a diversidade no contexto, né, para elaborar soluções, elaborar um produto, um serviço que realmente vai atender uma população mais ampla, é a base para a gente conseguir chegar nessa solução, né? Porque senão vira uma solução que atende só fulaninho e cicrano, mas quando vai para o grande público acaba ali tendo um gap, tendo um negócio que a gente nunca previu. É isso. E que a gente não vai conseguir responder porque não tem exatamente esse know-how, essa vivência de como fazer, né, esse processo. Perfeito. E aí, um outro ponto que a gente fala muito aqui dentro da Adecco, ainda voltando um pouco sobre o processo seletivo, é o papel da experiência desse candidato para que a gente também consiga trazer os melhores talentos e atraí-los e mantê-los aqui dentro da companhia. Como vocês trabalham hoje em dia a experiência do candidato dentro dos processos na Amil? Eu acho que a experiência do candidato, Nívia, é um ponto nevrálgico na estratégia de toda e qualquer organização. Por quê? Hoje em dia, a gente está falando muito de um mundo digital, de um mundo conectado, né? Então, é muito fácil as pessoas falarem nas mídias sociais se elas tiveram uma experiência positiva ou uma experiência negativa, né? Hoje existem aplicativos dedicados a ouvir um pouco sobre a experiência de colaborador ou candidato. Então, você, como candidato, pode ir até lá buscar informação sobre aquela empresa. Então, eu preciso garantir que essa experiência seja uma experiência positiva, mas mais do que positiva, eu preciso garantir que a experiência que o candidato vai vivenciar no processo seletivo está alinhado àquilo que eu me proponho como a minha marca empregadora. Sim. O que eu, como marca empregadora, tenho como valores e que eu ofereço para as pessoas que vêm trabalhar comigo. Então, não é só fazer com que seja uma experiência positiva num sentido mais marqueteiro. Eu vou fazer com que ele tenha a melhor experiência e quando ele entrar dentro da organização, a experiência dele é outra. Não, eu preciso refletir exatamente o que ele vai encontrar dentro da organização no processo seletivo. Por quê? Porque, de novo, esse processo, ele é uma tomada de decisão de mão dupla. Sim. Então, eu preciso oferecer para esse candidato todas as informações mais verdadeiras possíveis para que ele tome a decisão se faz sentido ele vir para a organização também. Porque muitas vezes uma contratação equivocada, ela é muito pior do que eu trazer de fato ali, né, colocar dentro do processo seletivo todas as informações e eu ter uma negativa, por exemplo, antes mesmo daquele candidato entrar. O custo, né, de uma demissão é muito mais alto do que eu ter toda a transparência no meu processo seletivo. E mesmo que eu tenha que continuar buscando candidatos, isso leve um pouquinho mais de tempo. E ainda tem aquele fator, né, que se eu faço uma contratação errada, como você trouxe, que a pessoa não tem esse match cultural, ou então que ela sentiu que houve ali uma desconexão entre o que foi falado na seleção e o que ela está vivendo na prática, acaba também contaminando o pessoal interno, né? Claro. Então acaba virando ali um detrator que está dentro de casa, que está insatisfeito porque não era isso que foi vendido para ele, bem entre aspas, e que em vez de ajudar, né, vir ali como uma pessoa que vai oxigenar a operação, não, está poluindo, está fazendo o pessoal também não está muito alinhado, né? Então acaba virando ali uma cadeia que tem um impacto não apenas financeiro, mas também no clima da equipe. É isso. E hoje, em alguma palestra, eles estavam falando aqui, né, o quanto que muitas vezes
um acaba falando para o outro e aí isso vai minando cada vez mais. Então, se essa pessoa entrou com uma experiência ruim ou entrou e foi vendida uma coisa, chegou aqui e encontrou outra, isso mina, né? Isso vai ficar aí no corredor da empresa, todo mundo trazendo aspectos que não são interessantes. Perfeito, Rê. E aí outro ponto que você falou na sua fala, né, que você trouxe na sua fala, foi exatamente a questão das tecnologias e inovações que estão vindo, que estão mudando bastante, tanto a forma como o nosso candidato, como o nosso colaborador interage com a gente como companhia, como também como a gente, companhia, faz esse processo seletivo. Que inovações você está vendo no mercado que fazem sentido, que são relevantes para o RH e que outras pessoas desse ramo têm que estar atentas? Acho que quando a gente fala de processo seletivo, tem muita gente falando de IA, né? Então, como é que você traz? Algumas empresas já trazem a inteligência artificial, fazendo entrevistas, né? Com robôs, por robôs. Eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter, eu vejo isso evoluir, mas eu ainda acho que é um tema que a gente precisa cuidar um pouco, sabe? Para garantir que quando eu trago essa inteligência artificial no processo, ela também não traga vieses. Né? E isso é algo que a gente precisa também treinar a inteligência artificial para isso, né? Então, acho que essa é uma tendência. A gente não está utilizando isso ainda dentro da organização. Acho que a gente acaba utilizando a questão de tecnologia muito mais hoje com análises de dados para garantir que eu consiga trazer, de fato, um perfil mais assertivo, como que eu consigo trazer esse perfil mais assertivo nas etapas de entrevista, etc., mais do que trazendo já uma automação no processo como um todo. Perfeito, mas eu acho que é exatamente esse o caminho, a gente entender até onde vai a máquina, até onde a inteligência artificial vai, mas aonde eu tenho que dedicar ali o olhar humano, porque tem coisas que realmente a gente precisa desse olho no olho, né, esse tete-a-tete, para fazer o negócio engrenar. Exato. Incrível, Rê. E eu falei um pouco para você da história de diversidade, né, o quanto é importante a gente ter esse olhar. Se eu trago isso num processo muito automatizado, ou eu tenho que colocar esse briefing, né, trazer esse briefing, ou eu vou perder essa oportunidade de troca também. E toda essa parte de IA é muito do comando que é dado pelo humano, né? Como você falou. Eu tenho que ou estar muito ciente de todos os vieses que existem para fazer o melhor prompt ali, pegar a melhor interação com a inteligência artificial, ou ela também vai ser um reflexo daquilo que eu vivo e daquilo que eu penso, né? Exato. Então também tem esse ponto assim um pouco mais sensível que a gente tem que estar atento, para poder garantir que aí ela vai ser potencializada e está vindo realmente para somar ali ao que a gente está buscando como RH. Perfeito. A gente falou muito desse processo de atração de talentos, mas agora como é que a gente faz para retê-los dentro de casa? Esse é um desafio para Mil, manter e reter os colaboradores hoje em dia? Sempre acho que para Mil e para toda e qualquer organização, viu? Toda. Eu acho, a gente até tem evitado falar um pouco do retenção, né? Muito com o olhar de que as pessoas escolhem onde elas querem estar. Eu acho que a gente precisa trabalhar com estratégias para fazer com que, de fato, o colaborador queira estar na sua organização. Né? A gente fala muito de experiência, a gente hoje usa de alguns mecanismos para avaliar como está sendo a experiência desse colaborador dentro da organização. E aí, sim, de fato, como que eu crio as melhores estratégias para fazer com que ele queira ficar aqui, né? Porque, de fato, a gente acabou já também tocando um pouco nisso, né? O meu turnover, ou seja, a saída desses colaboradores, isso traz um impacto bastante importante para a organização, né? Sim. Tanto no custo que é para eu repor uma posição, como o quanto que, se eu tenho uma pessoa que não está engajada com a organização, ela também não vai me ajudar a alavancar a performance da empresa e fazer com que a empresa chegue onde ela quer chegar, né? Quando você tem os colaboradores engajados, você tem aquelas pessoas que querem dar o máximo de si para contribuir com a organização. Você cria uma conexão muito forte. Sim. E aí você faz com que as pessoas queiram sair só daquele quadradinho, né, do meu escopo, da minha responsabilidade, para dizer, eu consigo ajudar essa organização a chegar lá. O que mais eu posso fazer? Então, acho que isso, para a gente, é um desafio, mas acho que para toda e qualquer organização. Com certeza. E acho que encontrar esse equilíbrio, né, esse balanço entre o que a pessoa busca, o que a empresa está, é o match perfeito, mas que a gente entende que às vezes não é o momento para o colaborador, e aí faz muito mais sentido a gente entender para onde ele vai e o que é que a gente procura aqui dentro para que a gente realmente possa crescer como colaborador e como empresa. E às vezes até, eu estou com um caso desse na minha equipe agora, né? Às vezes a pessoa sai por uma decisão de carreira, ou porque ela achou que a grama do vizinho era um pouco mais verde, ou porque ela recebeu uma proposta que naquele momento fizesse sentido, enfim. Mas muitas vezes, quando essa experiência foi positiva e o que fez a pessoa sair da organização não foi uma experiência ruim, ela tem entendido que era um outro momento, veio uma outra oportunidade. Muitas vezes a pessoa quer voltar. Sim.
E isso é extremamente rico, porque, de novo, se a experiência dela foi muito positiva, ela pode sair, voltar depois, e quando ela volta para a organização, ela traz um outro olhar. Então, eu tô com uma pessoa do meu time que acabou de sair, que saiu e acabou de voltar, e ela traz um novo olhar também para a organização, né? De dizer, olha, a grama do vizinho não é tão mais verde assim, né? Então, quero voltar, quero fazer parte. Então, essa experiência é sempre positivo. Mesmo que seja para a pessoa sair, é importante que ela continue falando muito bem da organização. Vira um promotor, né? Independente de onde está, acaba falando bem, acaba fazendo a promoção ali boca a boca, e o negócio também acontece ali, mas porque ela teve essa boa vivência, ela teve tem esse sentimento quase de gratidão, né, com a empresa que ela estava. Incrível, Rê. E aí a gente falou um pouquinho anteriormente da importância que os líderes têm, tanto nesse processo de inovação, quanto também na gestão desses times de alta performance. E aí eu também queria entender se os líderes da Amil, eles também têm um papel para a gestão da mudança e da inovação. Como vocês veem isso hoje em dia? Gente, para mim, o líder, ele é um facilitador único dentro da organização, né? A gente não consegue sobreviver, na minha opinião, as organizações não sobrevivem sem a liderança, porque, para mim, a liderança, de fato, é quem vai ajudar a organização como um todo, né? As pessoas colaboradoras, de um modo geral, a conectar estratégia com entrega de resultado. Sim. É esse líder que vai me ajudar a garantir que a minha cultura, ela, de fato, seja implementada e que ela faça parte do dia a dia do colaborador. Então, se a gente está falando de uma cultura de inovação, é esse líder que vai puxar isso, né? A gente costuma dizer que existe ali uma sombra da liderança, né? Todo mundo olha para esse líder e se espelha nesse comportamento para entender como ele se comporta também dentro da organização. Então, se o foco for inovação, se o foco é alta performance, o que quer que seja esse foco, a liderança é quem vai ajudar a gente a promover isso dentro da organização. Incrível, Rê. E aí, falando um pouco exatamente desse processo de mudança, né? Quando se fala de futuro do trabalho, o que é que a Amil enxerga como próximos passos, o próximo futuro do trabalho? Olha, eu acho que tem alguns direcionamentos, né? Quando eu penso na área da saúde como um todo, eu acho que é a gente olhar para como que eu consigo ajudar essa organização, né? E aí não só a organização, mas a olhar para que o sistema de saúde, de um modo geral, não só na Amil, né? Mas olhando no Brasil como um todo, como é que eu faço com que eu consiga oferecer uma acessibilidade maior de saúde, né? Quando eu falo especificamente de ambiente de trabalho, na minha opinião, é como é que a gente vai garantir que eu tenha pessoas que tenham um foco em aprendizagem. A aprendizagem é um processo contínuo, né? A gente fala muito do learning agility, como é que eu trago, né, esse olhar para as pessoas, para desenvolvimento. A gente já falou um pouco de tecnologia, de automação. Como é que eu trago essa automação para fazer com que eu consiga alavancar ainda mais a organização? E mais do que alavancar o resultado da organização, quando eu olho dentro da área assistencial, como é que eu trago todo esse processo de tecnologia e automação para garantir que eu tire um pouco, né, a burocratização, eu desburocratize, para garantir que o meu time assistencial consiga se dedicar ao que é mais importante, que é o cuidado com as pessoas. Sim. Então, quando eu olho para esse futuro do trabalho, eu penso muito nesses pilares. Incrível, Rê. E eu acho que essa é a chave mesmo, a gente entender para onde nós vamos e como é que a gente pode potencializar através da tecnologia, através das facilidades, mas também entendendo que a gente precisa trabalhar para chegar nesse ponto 2 ali, né, nessa gestão da mudança. Porque realmente, quando a gente fala de saúde, a gente fala de pessoas, e aí deixar para a máquina o que é de máquina e deixar o humano focado no humano, eu acho que é o caminho para a gente conseguir ter esse bom equilíbrio, mas sempre focando ali no cuidado, né, como você trouxe, que é o valor principal da Amil. É isso. Rê, já estamos chegando no final da nossa conversa, o que para mim, eu não Passa queria... super rápido, viu, gente? Mas aí é bom que a gente vai conseguir aproveitar o evento ainda mais um pouquinho, Vai, né? sim. A gente tem uma pergunta que já é de praxe, que nós fazemos para todos os convidados, e eu vou fazer para você também. Que é, que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Acho que a primeira coisa ele precisa se conectar com as pessoas. Costumo dizer, e você falou um pouco de retenção e engajamento, para isso acontecer eu preciso me conectar, eu preciso entender o que é valor para cada um. Então, essa conexão, esse entendimento do que é importante, criar esse relacionamento com a sua equipe, dar muita clareza para a sua equipe de quais são os objetivos, do que você espera que cada um deles entregue e como você cria também um caminho para que as pessoas possam se desenvolver, para que as pessoas possam entregar o máximo do seu potencial, né? Seja lá nesse momento, né, dentro da organização ou ajudando as pessoas nesse processo de crescimento,
para que, como eu costumo brincar, para que elas possam voar mais alto mesmo que em outro lugar. Um dos meus grandes orgulhos é quando eu olho pessoas que já trabalharam comigo, eu vejo quanto essas pessoas foram crescendo na carreira e hoje a gente ainda tem a oportunidade de trocar, né? De falar um pouco do que elas têm vivido, de como é que elas têm se desenvolvido. Acho que isso é muito o papel da liderança. Não, super legal. Acho que quando a gente vê, como você trouxe, né, as pessoas voarem, a gente sempre parte da conquista. Eu sempre brinco, quando eu vejo um liderado meu alcançando outro cargo, sendo promovido, digo, gente, mesmo que não seja meu liderado mais, ainda é meu pupilo, ainda vou estar orgulhosa, parece que fui eu que fui promovida, eu que aumentei de cargo, mas porque a gente sempre parte da história, né? Exatamente. E não tem nada mais gratificante do que isso. Eu acho que quando você é um líder e tem esse sentimento de tô com você ali, independente de onde seja, eu acho que tudo faz sentido, tudo vale a pena. E isso transpassa, né? Como você falou muitas vezes, transpassa essa relação de líder-liderado dentro de uma organização. Com né? certeza. Você constrói relação com aquele ser humano. E o quanto isso é valioso, para mim isso é muito valioso, no processo de transformação e desenvolvimento. Né? Eu costumo dizer que o que me move hoje, né, é ajudar as pessoas no processo de transformação e desenvolvimento pessoal. Então, isso conecta totalmente com o que você contou. Perfeito, Rê. Acho que essa é a forma ideal de finalizar o videocast, sabendo o que te move. Querendo agradecer a você por ter compartilhado um pouquinho da Mil, de como vocês estão lidando, como é o futuro para vocês do trabalho. Eu só tenho a agradecer por você ter tirado alguns minutinhos da feira de hoje para conversar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, Nívia, e agradeço aí todo o time da Deco pelo trabalho que vocês têm feito com a gente junto no grupo do Amil. Vocês têm feito a diferença para garantir que a gente consiga não só preencher vagas, mas garantir que a gente tenha ali um pipeline adequado para construir o futuro da nossa organização. A gente agradece a confiança. Obrigada, Muito obrigada, Rê, e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau.